Será que é agora que o Sport realmente começa o Campeonato Brasileiro? Quinta rodada, Sport vai enfrentar o Corinthians em Itaquera. É isso, sábado, 4 horas, Corinthians e Sport em Itaquera. Os dois que vêm de um momento muito ruim da temporada, ambos campeões estaduais, mas no momento, no Brasileiro, não começaram bem. O Corinthians já tomou atitude, demitiu seu treinador e tá para contratar um de alto escalão. O Sport tá de braços cruzados, esperando o trabalho de Pepa dar resultado. Vamos conversar tudo sobre esse jogo, confrontos, quem vota no time do Sport, tudo logo depois que vocês se inscreverem aí no canal. Vem comigo que eu quero bater minha meta de 5 mil inscritos até agosto e depende de vocês. Vamos lá. Corinthians e Sport em Itaquera. Itaquera, campo esse que o Sport nunca venceu o Corinthians, mas os corintianos lembram bem de um histórico aí de 2008 que eu tenho que relembrar aqui. Mas antes disso, vamos falar como vem o Sport, o que de surpresa vai vir aí para o Sport para esse jogo. O Sport que contra o Bragantino teve 9 desfalques, estamos tendo o retorno de 5 e perdemos um. Perdemos Matheus Alexandre, suspenso pelo 3º cartão amarelo já. E temos a volta de Lucas Cunha e Arthur Souza, que não pôde jogar contra o Bragantino porque são emprestados e pelo contrato não poderiam enfrentar o Bragantino. E temos a volta também, aí sim importante, de Antônio Carlos, não de Antônio Carlos. Zagueiro Antônio Carlos estava contundido, está voltando, mas temos a volta de Paciência e Sérgio Oliveira. Grandes reforços aí para o Corinthians nesse jogo. O Sport que jogou contra o Bragantino, eu falei Corinthians, né? Grandes reforços para o Sport nesse jogo. O Sport que jogou contra o Bragantino sem centroavante, jogou com Lene Lobato de falso camisa 9. E agora tem o retorno de Paciência, que vai finalmente estrear no Campeonato Brasileiro. E temos a volta do coração do meio de campo, Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira é uma peça muito importante para esse time do Sport e está voltando agora para enfrentar o time do Corinthians. Seguimos sem um lateral esquerdo. E aí é a bronca. Como é que vai se resolver isso? Será que Pepa vai voltar ao que estava fazendo, o que fez no jogo anterior ali contra o Palmeiras? Eu acho que ele vai fazer isso. Colocar Chico na esquerda e aí na zaga ou Lucas Cunha ou Antônio Carlos. Eu iria de Lucas Cunha. Mas ele deve fazer esse improviso ali que já fez contra o Palmeiras e jogou bem o Sport e ter a volta ali de Paciência ali na frente. Eu penso, porque o jogo é em São Paulo, eu deixaria Atêncio no banco e colocaria ele no segundo tempo aí, realmente, porque eu ia dizer, tira Duqueiroz e bota Atêncio. Tem também Zé Lucas, que entrou muito bem contra o Bragantino, voltou da seleção e jogou muito bem contra o Bragantino. É uma opção aí também para o lugar de Duqueiroz. Duqueiroz não está comprometendo, mas tem essa sombra de Zé Lucas e de Atêncio quando o Sport quiser jogar mais ofensivo. Mas entendo que o jogo em Itaquera não é um jogo que o Sport vai propor o jogo, vai ser mais reativo, pelo menos essa é a minha expectativa. Então esse é mais ou menos como o Sport deve vir, as peças que estão fora, quem está voltando são esses aí. Agora vamos dar uma passada aqui pela tabela, como cada um tá, e os confrontos entre os dois clubes. Na tabela, o Sport é o lanterninha e é aquele lanterna convicto. Depois da derrota contra o Bragantino, ficou uma sensação que é lanterna por merecimento, mesmo tendo feito jogos interessantes contra São Paulo, Palmeiras e Vasco. Mas contra o Bragantino foi um caos e com isso recebeu a lanterna de presente. O Corinthians, ele está em 14º colocado, com 4 pontos. Ele que fez já 4 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Ai, mas 14º o Corinthians está tão mal assim, chega cá,
vem ver aqui como foram os últimos jogos do Corinthians. O Corinthians que venceu a final do Paulistão, venceu o primeiro jogo lá no estádio do Palmeiras, venceu por 1-0. Dali pra cá, não teve muito jogo bom não, e principalmente em resultado. Jogou em casa contra o Palmeiras, o segundo jogo da final, beleza, empatou em 0-0 e foi campeão. Começou o Campeonato Brasileiro empatando com o Bahia fora de casa. Resultado até ok. E aí vem, perdeu para o Huracan pela Sul-Americana em casa. Tudo bem que não era o time titular. Depois pegou o Vasco e aí venceu 3-0, mas era o reserva do Vasco. Pegou a América de Cali fora e empatou em 1-1. Pegou o Palmeiras em casa, 2-0 para o Palmeiras. E o último jogo perdeu em Itaquera, perdeu para o Fluminense por 2-0. Então, dos últimos 7 jogos, o Corinthians venceu apenas um, o reserva do Vasco. Venceu apenas um, perdeu 3 e empatou 3. Esses são os 7 últimos jogos do Corinthians. E com isso o seu técnico caiu. E eles já estão praticamente acertados com Dorival, que saiu da seleção. Então Dorival muito provavelmente é o novo técnico do Corinthians. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, às 2h30 da tarde. Então ainda não está oficial, mas já tem sites dando como oficial. Então, Dorival, novo técnico do Corinthians. Acho que o Corinthians agiu muito bem aí, fazendo essa troca. Dorival que não deu certo na seleção, mas em clubes a gente sabe que ele normalmente faz bons trabalhos e já conquistou títulos de expressão no futebol brasileiro. Dorival que passou pelo Sport lá no começo da sua carreira. Já o Sport manteve Pepa e vai para esse jogo, e aí é o que eu digo. É um pouco complicado o pensamento do Sport em relação a Pepa. Porque, beleza, perdeu para o Bragantino. O vídeo anterior eu falei do histórico de resultados de Pepa no Sport. Então, volta lá que você vai ter mais ou menos a ideia que eu tenho. Vou falar agora só no Brasileiro. No Brasileiro, ok, começou bem contra o São Paulo, empatando fora. Perdemos em casa, mas era pro Palmeiras. É um time que eu conto uma derrota em casa. Aí perdemos para o Vasco, mas nesses 3 jogos ainda apresentando um bom jogo. E aí veio o Bragantino em casa. Esse jogo a gente tinha que vencer. E foi horrível o jogo. O Sport jogou muito mal e a gente perdeu em casa para o Bragantino. Aí decretou a crise. Aí voltou os fantasmas que Pepa estava apresentando no Pernambucano e no Nordestão. Mostrou que não, o Sport não mudou, o Sport não ressurgiu, porque tava esse sentimento depois dos jogos, principalmente contra São Paulo e Palmeiras, que não, agora na primeira divisão vai ser diferente. Mas quando o Sport entrou como favorito, que foi contra o Bragantino, aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra Altos, contra Operário, contra Retrô. O Sport perdido em campo, parecia um bando, totalmente perdido. E aí se manteve Pepa. E o próximo jogo, como já falei aqui, vai ser contra o Corinthians, em São Paulo. O histórico, o Sport nunca pontuou em Itaquera. Vou passar aqui o histórico, mas o Sport vem de 10 derrotas seguidas para o Corinthians em São Paulo. Então, é um jogo que, assim, a derrota é o resultado provável. E aí depois vai vir, beleza, Fortaleza em casa, Fluminense fora, Cruzeiro em casa. Dá para arrancar aí de 6 a 7 pontos, beleza. Mas e se não der resultado? E se Pepa não conseguir fazer esse time jogar? Porque se perde hoje contra o Corinthians,
vai jogar contra o Fortaleza em casa, ótimo, mas vai ser com pressão pra cima de Pepa. A torcida tá puta com Pepa. Não vai ter apoio não, vai ter pressão, a não ser que o Sport jogue muito bem contra o Corinthians. E aí sim, por isso eu digo, será que é hoje que o Sport realmente começa o Brasileiro? Será que é hoje a retomada de Pepa? Vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas. No confronto dos dois, no total, são 43 jogos. E o confronto é equilibrado. Ó, depois do Bragantino, Corinthians é o confronto mais equilibrado, porque contra o São Paulo é desvantagem, Palmeiras é desvantagem e Vasco é desvantagem. O Corinthians é o time que é mais pau a pau para o Sport. Então, Corinthians, beleza, a gente vai para tentar vencer esse jogo, falou? Mesmo estando no histórico aí de 10 derrotas seguidas em São Paulo, eu acho que é dessa vez que a gente vai quebrar esse tabu. Dos 43 jogos, são 18 vitórias do Corinthians, 9 empates e 16 vitórias do Sport. Aí tá de 2008, hein? Copa do Brasil 2008, onde o Sport foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Depois eu faço um vídeo sobre isso aí. Jogos em São Paulo. E aí pega. Desses jogos em São Paulo, são 18 jogos. E era equilibrado, viu, minha gente? Vê só, desses 18 jogos, o Corinthians tem 11 vitórias, 4 empates e 3 vitórias do Sport. Mas eu digo, o Sport vem de 10 derrotas seguidas para o Corinthians em São Paulo. Então, se a gente tira essas 10 aí, antes disso, o Corinthians só tinha vencido uma vez o Sport em São Paulo. 4 empates e 3 vitórias do Sport. O Sport tinha vantagem em cima do Corinthians em São Paulo, só que aí veio essas 10. A última vitória do Sport em São Paulo foi em 2007. Faz muito tempo, mas eu tô sentindo que é nessa rodada que o Sport vai bater o Corinthians em São Paulo. É a retomada do Sport. Chegou a hora. Vamos, meu leão. É dessa vez. Timão, com todo o respeito pela grandeza que vocês têm aí em São Paulo, vão levar uma derrota bonita contra o Sport. Anota isso aí. Sport 1, Corinthians 0. Essa é a minha aposta. Pode anotar. Então, esse é o histórico aí do confronto do Corinthians com o Sport em São Paulo. Esse jogo vai ser o jogo de quebra de tabu. Pode anotar. Eu já anotei. Então é isso, pessoal. O Sport precisa muito dessa vitória nessa rodada, nessa quinta rodada, para realmente começar esse campeonato. O Sport começou muito mal e precisa dar essa resposta. Os próximos 3 jogos, como eu falei, são jogos até mais acessíveis, mas o Sport não pode ficar esperando. Perdeu ponto para o Bragantino, tem que recuperar agora contra o Corinthians. Ah, quem é o favorito? Óbvio, é o Corinthians. Claro, todo mundo sabe, mas não tem esse papinho. O Sport tem que buscar o resultado. Voltar para Recife com a derrota vai ser catastrófico. O Sport tem que trazer os 3 pontos. E se não conseguir os 3 pontos, pelo menos 1 ponto. E não tem conversa com Pepa. Falou? É isso e pelo Sport tudo.